Hi everyone! Olá pessoal! Hoje vou fazer uma maratona com as condicionais. Nas aulas anteriores, nós vimos as condicionais de maneira separada. Hoje trouxe as 4 condicionais para a gente estar vendo nessa aula, tá bem? Então, pegue aí o seu material necessário para você fazer algumas anotações durante a aula. Let's go start. Então, vamos ver hoje, como eu já falei, as conditionals. Vamos aqui relembrar. As condicionais, elas têm duas partes, elas são divididas em duas partes, na verdade. Então, nós temos a primeira parte que é a nossa condição e a nossa segunda parte é o resultado da ação, da nossa condição. A primeira sentença que começa com if, que no caso para nós é o se, ela descreve uma condição. Então, sempre que a frase iniciar com if, ela já está dizendo, é uma condição. E a segunda parte, ela descreve o resultado dessa condição. Vamos ver o exemplo. If it's sunny, então, se fizer sol, she goes to the beach. Ela vai para a praia. Então, se fizer sol, ela vai para a praia. Qual é a condição dela para ela ir para a praia? Se fizer sol. Então, a minha frase, ela pode começar com uma condicional, como eu falei para vocês, com if, mas ela também pode começar diretamente com um resultado da ação. Se por acaso começasse com o resultado da ação, seria she goes to the beach if it's sunny. Então, ela vai para a praia se fizer sol. Só que tem um pequeno detalhe. Quando a gente começa a nossa oração com o resultado da ação, ela não necessita o uso da vírgula. Lembram? Eu só vou estar utilizando a minha vírgula se por acaso eu iniciar a minha frase com a condição, tá certo? Então não esqueçam aí, é assunto da nossa prova. Próximo. Quantas sentenças condicionais existem? Existem 4. Zero conditional, first conditional, second conditional e third conditional. Então, são 4 condicionais, tá? Começando da zero. Quem lembra o que a zero condicional indica? Hein? Não lembram? Pois vamos relembrar hoje, certo? Ela indica, né, uma verdade geral, tá bem? Então, vamos aqui ver a zero conditional. Zero conditional é formada com 2 orações no presente. Então, a estrutura dela é if plus simple present plus simple present. Então, nós temos a condição, né, que inicia com if, mais o presente simples, mais o presente simples. Ou seja, a minha condição, aí nós vamos começar a frase no simple present e o resultado dessa ação também será no simple present, tá certo? Exemplo, if I work a lot, I go to sleep early. Então, eu estou dizendo o quê? Se eu trabalho muito, eu durmo cedo. Então, eu vou dormir cedo, né? Eu durmo cedo. Então, nós temos aqui o nosso verbo work, está no presente, e o verbo go também está no presente, certo? Então, a condição, ele vai dormir cedo. Por que ele vai dormir cedo? Porque ele trabalha muito, tá bem? Então, sempre lembrem aí, condição, resultado. Condição, vírgula, resultado e resultado e condição. Não necessita o uso da vírgula caso eu comece a minha sentença, como eu já falei, com o resultado da ação. A zero conditional é formada para expressar ações decorrentes de leis naturais ou universais, hábitos em geral e coisas que são verdadeiras. Então, a zero condicional é quando eu estou falando, né, de uma verdade, de coisas que podem acontecer realmente, tá bem? E temos a seguinte estrutura para a gente não esquecer. Zero conditional, ela vai vir o if, sujeito, present, mais present, tá bem? Então, não esqueçam isso. Meus amores, lembre de fazer essa anotação, tá bem? Então, dê uma pausazinha no vídeo, faz anotações e vamos adiante.
Vamos agora ver alguns exemplos relacionados à nossa zero conditional. Temos o primeiro. If I study, I pass the year. If I study, I pass the year. Pass the year. Então, eu estou dizendo o quê? Se eu estudar, eu passo de ano. Qual é a condição para eu passar de ano? Se eu estudar, tá bem? Então, vejam aqui que nós temos o verbo study e pass. Nós temos o verbo no presente e no presente. Então, a primeira frase, né? A condição, eu estou usando com o meu verbo no presente e o resultado da minha condição também estou usando o verbo no presente. Segundo exemplo. If you travel, I take a bag. Essa frase aí ficou errada. Então, se eu viajar, eu levo uma mala, eu levo uma bolsa. Então, se você viajar, eu levo uma bolsa. Como eu disse a vocês, ela está escrita de maneira errada. Então, vai ficar assim. If I travel, I take a bag. Então, esse you aí, ele não existe. No lugar do you, vocês colocam o I, tá bem? If I travel, I take a bag. Então, se eu viajar, eu levo uma bolsa, tá bem? Então, eu vou levar a bolsa, logicamente, se eu viajar, tá bem? Então, vejam aí os verbos que estão no presente. Travel e take, tá certo? Todos os dois estão no presente, porque a minha ação, eu estou me referindo a zero conditional, tá bem? Próximo exemplo. If I go to the beach, I go alone. If I go to the beach, I go alone. Então, estou dizendo que se eu for para a praia, eu vou sozinho. Então, é a condição, certo? A minha condição, eu vou sozinha para a praia, né? Se eu for para a praia. Então, vocês podem ver aí o verbo go, tá no tempo presente, e no resultado da minha condição, eu também vou utilizar o meu verbo no tempo presente, ok? No último exemplo, eu trouxe para vocês uma frase negativa. Lembrem, o verbo auxiliar do tempo presente é o do e o does, certo? Na forma negativa, nós vamos ter don't e doesn't. Então, nessa frase fica o seguinte. If I doesn't run, I'm sad. Então, eu usei o doesn't porque eu tenho uma terceira pessoa do singular. Lembrando que para as terceiras pessoas do singular, eu uso doesn't, tá? Para he, she e it, eu uso doesn't na forma negativa. Então, se não chove, eu fico triste. Então, nós temos aqui a nossa frase no presente e o resultado, ela fica triste, né? I'm sad. Então, também está no presente, no tempo presente, ok? Fizeram anotações? Ainda não? Então, dá uma pausazinha no vídeo, faz as anotações e vamos continuar. Observe. Em muitas frases, também podemos trocar o if por when, tá bem? Então, tia, mas se eu trocar o if por when, não vai ficar errado? Não, não fica de maneira errada. O sentido da frase permanece a mesma, tá bem? Então, somente as palavras que eu vou trocar. Eu vou trocar o if por when. Vamos ver como fica? Então, aqui nós temos when it doesn't rain, I'm sad. Então, quando não chove, eu fico triste. Antes, eu usei o mesmo exemplo, tá? Das frases anteriores. Antes eu coloquei o quê? Com o if, né? Então, if it, e agora eu coloquei when it. Então, quando não chove, eu fico triste, ok? Segunda frase, when I travel, I take a bag. Então, quando eu vou viajar, né? Quando eu viajo, eu levo uma bolsa. Então, lembrem aqui de trocar esse u, tá? Por I, pronome I. Então, quando eu viajo, né? Quando eu viajo, eu levo uma bolsa, tá bem? Então, vocês podem estar trocando o when pelo if,
coloquei essa observação porque pode ser que alguma vez, né, futuramente aí nas atividades, vocês possam se deparar com um when e aí vocês podem saber ou podem não saber, né? Então, Tia resolveu trazer logo para tirar a dúvida de qualquer pessoa, tá bem? Vamos agora seguir para first conditional. Façam anotações dessa parte, tá certo? A first conditional é usada para falar sobre uma possibilidade real no presente como no passado. Então, a zero eu uso para falar de uma verdade, né? Coisas reais que pode acontecer, verdade. E a first eu vou estar usando para estar falando sobre uma possibilidade real. Então, possibilidade já diz tudo, né? Pode ou não acontecer, tanto no presente como no passado. Então, a estrutura é if mais simple present mais future. Então, if plus simple present plus future. Então, vamos ver como fica aí uma frase na first conditional. If I have finished my homework, I will go shopping. Então, meus amores, vocês podem ver a presença do have e finished. O meu tempo aqui, ó, passado, né? Se eu tiver terminado, né, minha atividade de casa, eu irei ao shopping. Então, eu só vou ao shopping se por acaso eu fizer o quê? Terminar minha atividade de casa. Então, lembrem, esse will, né, o will, ele vai indicar que é futuro e sempre vai vir acompanhado de um verbo, will go, tá bem? Não é necessariamente só o verbo go, não. É qualquer outro verbo, sempre vai vir acompanhado de um verbo, tá bem? Para indicar o futuro. Vamos ver mais exemplos. Lembrem aí, a first conditional, nós vamos usar o if, present, mais will e o verb. Então, partícula will juntamente com o verbo para indicar futuro. Vamos ver agora. If I study, I will get good grades. Então, se eu estudar, eu terei boas notas. Então, o resultado da minha ação, né? O resultado é eu terei boas notas. Qual é a condição para isso? Se eu estudar. Então, se eu estudar, eu terei boas notas. If I study, I will get good grades. Então, vocês podem ver o uso do study, né? Que no caso aqui, ó, vocês vão usar o tempo presente, certo? E o futuro, que é will juntamente com o verbo, tá certo? Segundo, if I stay at home, my parents will be able to travel. Então, eu estou dizendo o quê? Se eu ficar em casa, é uma condição. Se eu ficar em casa, meus pais poderão viajar. Então, eu vou ter aqui o meu verbo stay, né, que é o verbo ficar no presente, e will be indica o meu futuro juntamente com o verbo. Como eu já falei, a partícula de futuro vem juntamente com o verbo, tá certo? Próximo exemplo. If you are free tonight, you will go out with friends. Então, estou dizendo o quê? Se você estiver livre hoje à noite, você poderá sair com os amigos. Então, if you are free tonight, se você tiver tempo livre hoje à noite, né? You will go out with friends. Então, você poderá sair com os amigos, né? Então, eu tenho o meu are, que está no presente, né? E eu tenho o meu will com o verbo go, né? Que dá a ideia de futuro, tá certo? Então, lembrem que a primeira condicional é o presente mais o futuro. A zero condicional, presente mais presente, tá bem? Lembrem aqui também uma coisinha.
Você pode inverter a ordem da condicional sem perder o sentido, certo? Lembrando aí que a gente pode fazer a troca, né, da frase, como eu já falei anteriormente. Podemos começar com o resultado para depois vir a condição. Ela não perde o sentido da frase de forma alguma. Só lembrando da vírgulazinha, que não é necessário quando a gente começa com o resultado. Beleza? Vamos ver agora a second conditional. Anotem a exemplificação da second conditional. Usamos para falar sobre uma possibilidade irreal, tanto no presente quanto no futuro. Então, a second conditional, a gente vai falar de uma coisa que não é verdade, né? É só apenas um pensamento. Ou seja, é irreal, não acontece, né? Só imaginário, vamos dizer. Então, a estrutura é if plus simple past plus could, would, might, should, certo? E sempre lembrem, segunda condicional, ela vai envolver esses verbos modais aí, no meu resultado da oração. Vamos ver aqui como fica o exemplo. Então, olha só. If she were rich, she would have a car. Então, eu estou dizendo o quê? Se ela fosse rica, né, ela poderia ter um carro. Então, ela tem um carro agora? Não. Ela fica só imaginando, né? Se ela fosse rica, ela poderia ter. No caso, agora ela não tem, então ela vai só pensando aí, né? Na second conditional. Então, ela fica só no pensamento dela. Então, à vontade, não é isso? Se ela fosse rica, ela poderia ter um carro. Lembrem aqui, ó, o meu verbo were. Eu posso usar na second conditional para todos os pronomes. Lembram que eu falei na aula anterior, quando eu expliquei para vocês a second conditional? Então, vamos relembrar. A gente usa, né, o verbo were no passado, na verdade? E eu vou utilizar eles para todos os pronomes. I were, you were, she were, he were, it were, e aí vai. Só que quando a gente estiver trabalhando no passado simples mesmo, normal, e cada um com sua forma, tá? Só que quando a gente está trabalhando dentro da second conditional, ele vai ser usado para qualquer pronome, tá bem? Então, vamos para o nosso segundo exemplo. If I had a lot of money, I would visit Hollywood. Então, se eu fizesse o quê? Olha só, se eu tivesse muito dinheiro, eu visitaria Hollywood. Então, eu estou dizendo aí que é apenas uma possibilidade, uma coisa que eu estava pensando, certo? Então, se eu tivesse muito dinheiro, eu visitaria Hollywood. If I had a lot of money, I would visit Hollywood. Lembrem aqui, eu utilizei o meu had, que indica passado, né? É um tempo aí do passado, I had, certo? É o passado de have e has. E would é um dos modais que eu posso estar utilizando no meu resultado da condicional. Bem? Second conditional, a gente vai estar utilizando o past mais would mais o verbo. Como eu falei para vocês, né? Esse would pode ser would, mind, e aí vai. Só, meus amores, nessa segunda condicional, muita gente costuma misturar aí o uso desse passado. Então, por isso que eu anotei aqui embaixo para vocês. Eu uso o passado, porém, né? Mas eu não estou falando do passado. Não estou falando de algo que aconteceu, e sim do presente e do futuro. Então, como eu disse para vocês, é uma coisa irreal, né? Então, ela fica só pensando. Não é uma coisa que aconteceu no passado, não. Né? Ó, se eu tivesse muito dinheiro, eu visitaria Hollywood. Então, esse aqui, ó, if I had a lot of money, eu não estou dizendo que aconteceu. Eu apenas estou indicando que é um presente ou um futuro.
né? Então, se eu tivesse muito dinheiro, né, eu visitaria Hollywood. Então, não estou dizendo aí relacionado ao tempo passado, não, certo? Algo que aconteceu, tá certo? Não estou dizendo nada disso. E sim, estou falando do presente e do futuro. Então, vejam aí bem direitinho quando estiverem trabalhando a nossa second conditional nas atividades, tá bem? Vamos ver aqui os nossos exemplos. If I had $1 million, I would travel around the world. Então, eu estou dizendo que se eu tivesse $1 milhão, eu viajaria ao redor do mundo. Então, é uma coisa irreal, né? Uma possibilidade real. Então, eu fico apenas imaginando se eu tivesse. Então, como eu disse para vocês, esse passado, certo? Não é o que aconteceu, e sim algo de futuro, tá bem? Ou de presente. Então, por isso que é sempre bom a gente estar esclarecendo algumas coisas, não é verdade? Então, if I had $1 million, se eu tivesse $1 milhão, vírgula, I would travel around the world. Então, eu estou dizendo que eu viajaria ao redor do mundo. Então, qual é a condição de eu viajar ao redor do mundo? Era se eu tivesse muito dinheiro. Então, não tenho, né, $1 milhão aí, então fica em casa mesmo, né? Vamos ao seguinte. If I didn't have to study, I would go to the party. Então, se eu não tivesse que estudar, eu iria para a festa, certo? Então, coloquei uma sentença negativa para vocês verem aí o uso do did, certo? O passado aí do did. E para o meu sujeitozinho aí, pronome I, eu uso did, porque o passado é tudo did. I did, you did, he did, e aí vai. Então, if I didn't have to study, então se eu não tivesse que estudar, eu iria para a festa, né? I would go to the party. Lembrem de usar os modais, tá bem? Na nossa segunda condicional, uso modal e uso verbozinho, que sempre vem acompanhando ele, ok? Próxima frase, próximo exemplo. If I had a car, I would go work with. Então, with it. Então, se eu tivesse um carro, o que era que eu faria? Eu iria trabalhar com ele, certo? Se eu tivesse um carro, eu iria trabalhar com ele. Como eu não tenho, né? Eu fico aí só imaginando, é uma possibilidade, uma coisa irreal, então fica aí só no meu pensamento, né? Fico só na vontade, como eu já disse. Então, if I had, lembrem sempre, tá, meus amores? If I had, segunda condicional, tempo passado, mais o futuro. Lembrando que eu não estou dizendo do que aconteceu, tá? E sim, posso indicar o presente ou o futuro na minha frase. I would go work with it. Então, eu poderia trabalhar com ele. Lembrando, outra observaçãozinha que trouxe para vocês. Lembrem aí que ao usar o verbo to be na second conditional, que foi o que eu falei anterior do verbo, né? Pois o were é usado em todos os pronomes. Já falei isso para vocês anterior. Não é isso? Então, were do verbo to be é usado para todos os pronomes. Third conditional. Usamos para falar sobre possibilidade irreal no passado, algo que é impossível de ter acontecido, né? Também é usado para falar de expressões de arrependimento. Então, essa terceira condicional indica uma possibilidade irreal no passado, tá bem? Que algo é impossível de ter acontecido, né? Não aconteceu, jamais. Então, a minha estrutura é if plus past perfect plus would have, could have, might have e past participle. Lembrem aí do passado particípio dos verbos, que é aquele da nossa terceira tabelinha dos verbos, tá bem? Então,
a minha frase fica da seguinte maneira: If you had studied hard, I would have passed the test. Meus amores, vejam aqui o negócio. Had studied. Então, o meu verbozinho, né? Estudado. Lembrem aí. E o meu had, que indica passado perfeito. Então, if you had studied. Então, se eu tivesse estudado mais, eu teria passado no teste, né? Então, essa pessoa se arrepende de não ter estudado mais, né? Por não ter conseguido aí passar no teste. Então, a terceira condicional, ela expressa também esse arrependimento, certo? E a nossa segunda frase, you would have. Lembrem sempre que na minha terceira condicional vou usar os modais juntamente com o have, tá? E aí segue o complemento da frase normal. Próximo exemplo. They would have found the book if they had looked for it. Então, eles teriam encontrado o quê? O livro, se tivessem procurado. Então, se eu tivessem procurado. Essa frase aqui, vocês podem ver que ela começou com o meu resultado da ação, para depois vir a condição. E vejam que não tem nenhuma vírgula separando aí as frases. Por que não tem nenhuma vírgula separando as frases? Porque a gente sabe que quando começamos, né, a nossa frase com o resultado, a gente não precisa estar usando a vírgula para separar, certo? Então, vamos aqui só analisar a estrutura dos verbos. Nós temos would have found, isso, passado particípio, e nós temos o would have. E lá no final, né, que é a condição, ficou had looked, certo? Então, se eles teriam encontrado o livro se eles tivessem procurado. Ou, se por acaso eu começasse com uma condição, né, seria da seguinte maneira: If they had looked for it, they would have found the book. Bem, então, vejam aí essas duas formas de estarem escrevendo as condicionais. Terceira condicional, vocês podem ver que ela vai ser composta pelo if mais o passado particípio dos verbos, né? Que vocês viram aí que na minha frase nós tivemos o had e o passado particípio, né? Como esse aqui, ó, o had e o passado particípio, né? Porque o study é um verbo regular, então coloco apenas o ed. E look também é um verbo irregular, né? O verbo look. Então, ficou dessa maneira. E nós tivemos também a terminação aí do resultado da minha oração. Posso estar escrevendo com would have, could have e might have. Tá bem? Exemplo. If I hadn't broke my arm. Então, se eu não tivesse quebrado meu braço, I would have continued to play tennis. Então, eu teria continuado a jogar tênis, né? Mas eu quebrei o braço, então não posso mais jogar. Então, isso é uma lamentação, né? Então, ela estaria jogando vôlei ainda se por acaso ela não tivesse quebrado o braço. Então, ela quebrou, não pode mais jogar. Não é verdade? Então, tenho para vocês aqui, ó, o hadn't na forma negativa. Se vocês não quiserem escrever hadn't, vocês podem escrever had not, tá bem? E o broken aqui é o passado particípio do verbo. Então, vocês podem ver lá que ele muda, certo? Ele é o verbo irregular, então por isso que ele muda. E pedi para vocês, nas aulas anteriores, ver aí a tabelazinha dos verbos, né, do past participle, para vocês acompanhar essas aulas aí das condicionais. Então, eu usei o would have, tá certo? Então, na minha segunda parte da frase, eu utilizei o would have, que no caso, teria,
né, que esse would dá terminação iria aos verbos, né, poderia, cantaria, jogaria, certo? Então, would have, teria, tá bem? Próxima frase. If you had told me, I wouldn't have gone. Então, told me, told é o verbo também irregular, certo? Então, ele está escrito aqui no passado particípio. Vocês podem dar uma checadazinha na tabela dos verbos para estar conferindo o verbo, certo? Então, lembrem sempre, na terceira condicional, os verbos eles vão estar no passado particípio. Então, eles podem vir um had e o passado particípio dos verbos, tá bem? Então, ele disse o seguinte: se você tivesse me dito, eu não teria ido. Ou seja, não disse nada, ele foi lá e quebrou a cara, sei lá, né? Então, se você tivesse me dito, eu não teria ido. Então, isso causa um arrependimento, né? Expressa um arrependimentozinho aí na pessoa, tá bem? Então, o wouldn't está negativo também, mas vocês poderiam escrever would not, certo? E o have, que está acompanhando aí os modais. Would not. Would, might e o could mesmo. Could have, might have e would have. Próximo exemplo. If she had worked more, she could have saved more money. Então, olha só. Se ela tivesse trabalhado mais, ela teria guardado mais dinheiro. Então, if she had worked more, se ela tivesse trabalhado, certo? Olha aí os meus verbos. Had worked more. Se ela tivesse trabalhado mais, vírgula, she could have saved more money. Então, ela teria guardado mais dinheiro. Então, esse teria aqui, could have, tá bem? Teria saved more money, guardado mais dinheiro. Como ela não trabalhou, então ela não guardou esse dinheiro aí que ela deveria ter guardado, né? Então, sempre analisem a estrutura das frases, tanto na primeira, tanto na zero, quanto na segunda e quanto na terceira, certo? Vamos agora ver esse resumo. A zero conditional, ela expressa o quê? Fatos verdadeiros, né? Científicos e hábito em geral. Então, uma verdade, né? Em geral, vamos estar utilizando aí a zero conditional, né? First conditional, primeira condicional. A nossa first conditional indica possibilidade real no presente ou no futuro, certo? Então, a possibilidade real pode acontecer tanto no presente quanto no futuro. A nossa second conditional indica uma possibilidade real, né, no presente e no futuro. Lembrando aí que na segunda condicional a gente vai estar utilizando, né, o past, só que a gente não vai estar dizendo do que aconteceu, e sim indicar presente ou um futuro, tá bem? Já disse nessa aula para vocês também, lá naquela partezinha, tá? Façam as anotações de tudo que for importante para vocês. E nossa third conditional, possibilidade real no passado. Então, algo irreal que já aconteceu, né? No passado. Eu posso estar utilizando aí a minha terceira condicional. Lembrando do uso do had nessa terceira condicional, tá? Thank you very much to watch for a class today. Have a nice day. Meus amores, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bem? Pra gente estar tirando aí possíveis dúvidas que aparecerem durante, né, a resolução de algumas atividades e também em relação à aula, caso tenha ficado qualquer dúvida, tá bem? Goodbye!